Paulo Ronaldo chegando com você na área e hoje no nosso canal Saúde Mental teremos mais um assunto muito importante e de relevância para tratarmos. Depois da vinheta, a gente volta com o assunto do nosso canal. Olá Brasil, alô inscritos do canal, estamos de volta no canal e desta vez vamos continuar com os nossos assuntos relacionados à saúde mental. Gente, eu quero falar sobre uma série de assuntos relacionados a técnicas na psicanálise. Inclusive, a primeira é a associação livre. Já gravei alguns vídeos relacionados ao tema, mas a gente volta a falar novamente porque é importante para dar sustentabilidade nas técnicas que nós vamos apresentar. Então essas técnicas, elas são associação livre, depois nós teremos atenção flutuante, interpretação, análise dos sonhos, transferência, inconsciente e assim sucessivamente estaremos falando sobre essas técnicas. Mas vamos começar hoje, no vídeo de hoje, sobre associação livre. Depois da vinheta a gente volta com este assunto. Muito bem, então nós iremos falar a respeito da associação livre, verbalizada naturalmente e espontânea pelo paciente que chega no centro analítico. Então, nós haveremos de ver que o modelo de desenvolvimento da técnica clássica psicanalítica é considerada a regra fundamental da situação psicanalítica. Consiste em exprimir e evocar indiscriminadamente, mas num estado consciente, todos os pensamentos que acordem ao espírito, quer a partir de um elemento dado, palavra, por exemplo, números, imagens, sonhos, etc., quer de forma espontânea, ela pode acontecer dessa forma. Agora, o procedimento usual é a seguinte: o paciente é convidado a deitar-se no divã, devendo colocar-se em posição de completo relaxamento e repouso, numa atitude inteiramente passiva. Nós vamos ver a ideia aqui neste caso de Amarantes. Ela vai dizer que a ideia por trás da associação livre é que a mente consciente tem dificuldade em acessar diretamente certos conteúdos inconscientes que podem ser reprimidos ou ocultos. Ao permitir que o paciente fale livremente, sem direcionamentos ou interrupções, os conteúdos inconscientes podem emergir de forma espontânea, dando condições e possibilidade para o psicanalista analista poder se aprofundar nas interpretações do problema do paciente. Nesse caso, o terapeuta encontra-se sentado por trás do paciente e pede-lhe que então que deixe a mente divagar, descontraidamente numa espécie de devaneio e vá dizendo em voz alta tudo o que lhe ocorrer no momento. É importante conseguir que o sujeito diga tudo, absolutamente tudo, sem a mínima inibição ou crítica, em perfeita neutralidade em relação ao seu próprio pensamento, uma vez que nós haveremos de entender que o analista, o psicanalista, ele é amoral. Ele não pode trazer juízos de valores e julgamentos para a análise. O analista limita-se a anotar com imparcialidade as palavras e frases ditas pelo paciente. Em qualquer momento, se o terapeuta verificar que a associação não está a ser frutífera, o que é que ele faz? Pode propor uma palavra, imagem, etc., a fim da qual o paciente continuará a associar as suas ideias mediante o problema, o tema que está sendo falado no momento da análise. Neste caso, as ideias assim evocadas revelarão algumas associações
das quais o próprio sujeito não tem consciência e onde será possível descobrir ligações lógicas e emocionais entre os sintomas dos seus distúrbios e as experiências anteriores traumatizantes por ele vividas. Agora, estas associações espontâneas, involuntariamente estabelecidas pelo sujeito em presença do terapeuta, no caso do psicanalista, são, portanto, significativas em relação aos sintomas apresentados e servem como pista indicadora capaz de levar o terapeuta à identificação das causas mais profundas dos males de seu paciente. Nesse caso aqui, Freud começou a utilizar este método em 1894, já que era uma forma de chegar ao material mais inconsciente. A associação livre substituiu a hipnose, de vez em 1896, pois esta não conseguia desfrutar as defesas do sujeito hipnotizado, ao contrário da associação livre, que chegava ao material inconsciente, dando condições para que a pessoa de fato pudesse relatar os casos reprimidos e ocultos que estava na sua inconsciência. O desenrolar das associações é livre, na medida em que não é orientada e controlada como intervenção seletiva. Visa, assim, eliminar a seleção voluntária dos pensamentos e revelar as defesas inconscientes. Vamos ver também, no contexto histórico, em 1923, em diversos artigos, Freud, no caso, sublinhou que esta regra, chamada fundamental, era indispensável à realização do trabalho psicanalítico e o único método que permitia a emergência das existências e que podia ser interpretada. No caso, era a associação livre. Por outro lado, vamos ver também que a associação livre é uma regra que se tornou tão importante quanto a interpretação de sonhos e a exploração dos atos falhos. Lacan, por exemplo, em 1950, ele destacou que a associação livre leva o paciente a confrontar-se com uma fala livre, dolorosa porque suscetível de ser verdadeira e que não é controlado pelo paciente. Em termos psicanalíticos, a associação livre é a passagem do conteúdo manifesto ao latente. É um método para a descoberta do inconsciente. Agora, quando abandonamos a consciência e o comportamento consciente, daquilo que sobressai são os pensamentos inconscientes. Nós vamos ver aqui que existem duas formas que o sujeito utiliza inconscientemente na associação livre e que a psicanálise, no caso o psicanalista, tem de interpretar. Vamos ver o primeiro? Formação substitutiva. São afetos ou ideias que determinam energia e que vão agir sobre outras ideias parecidas que estão recalcadas, ou seja, representam tudo o que está recalcado, quando um fenômeno existe na consciência e substitui outro que está escondido. Por exemplo, o esquecimento de nomes, erros de memória, erros de escrita, falhas de memória ou linguagem, perda de objetos. É por isso que nós estamos vendo aqui esse ponto importante, que ela apresenta essas duas formas de você trabalhar. A primeira é a formação substitutiva. E a segunda, para fechar, formação de compromisso. O que é, na verdade? São originadas por situações de interferência entre aquilo que sabemos e aquilo que não sabemos. Por exemplo, os sonhos. Então, aqui está, na verdade, a nossa
conclusão neste momento do nosso assunto relacionado à associação livre. Para você poder se inteirar cada vez mais, proponhamos no vídeo de hoje que você faça uma pesquisa a respeito do assunto, para a questão de fundamentação e aprofundamento mesmo do entendimento sobre a associação livre. Que Deus abençoe. Eu quero que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe um comentário no nosso vídeo, compartilhe o vídeo e até o próximo encontro. Saúde mental chegando na área e terminando aqui o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço. Até o próximo encontro.